Paz seja convosco. A nossa dica hoje está em Marcos, né? Marcos 4, versículo 35. Também está em Lucas 8, versículo 22, que diz assim: aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Então o cabeçalho diz: Jesus acalma a tempestade. A tempestade que o mundo está passando, né? Jesus acalma a tempestade. Então Jesus, ele com os seus discípulos, ele disse: passemos para o outro lado, passemos para o outro lado, passemos para outra margem. E uma versão que diz: passemos para outra margem. Então Jesus estava andando lado a lado com os seus discípulos, porque ia deixar eles responsáveis para continuar a doutrina dele. Então ele disse naquele momento: passemos para o outro lado. Os discípulos deles estavam acostumados de um lado, né? Acostumado com os costumes, acostumado com os fariseus, os hipócritas, né? Segundo Jesus. Mas Jesus falou: passemos para outro lado. E está na hora de nós nos atentarmos para a doutrina trazida por Jesus Cristo. Está na hora da gente passar para o outro lado. Parar de estarmos maçando barro, tomando leite dentro da casa de Faraó. Nós temos que passar para o outro lado. Nós sempre somos avisados. Nada pega a gente desprevenido. Sempre nós somos avisados. Então Marcos 4, 35 diz assim: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram deixando a multidão, que outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Mas Jesus avisou antes: passemos para o outro lado. Então, no versículo 37, logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Jesus estava vigiando. Jesus não estava dormindo, ele estava vigiando, ensinando a cada um de nós vigiar. Os discípulos o acordaram, né, assustados: mestre, nós estamos quase nos afogando. E o Senhor nem se importa. Jesus estava com eles o tempo todo, ensinando como passar para o outro lado, como passar pela tempestade. Tanto é que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Mas eles ficaram apavorados. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-se, aquieta-se. E o vento se aquietou. Tudo ficou calmo. E ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não entenderam nada? Nada que eu ensinei? Nós temos que ler mais, né? 1 Coríntios 15, todo. Versículo 41. Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este, que até o vento e as ondas lhe obedecem? Então eles estavam o tempo todo sendo instruídos por Jesus, vendo o que Jesus estava falando, ensinando, mostrando, testemunhando. Mas eles não estavam
se atentando. Eles não tinham fé o suficiente. Eles não conheciam esse tipo de fé. Então, Marcos 4, versículo 30, Jesus perguntou: Como que posso comparar o reino de Deus? Como que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? E como uma semente de mostarda, embora esta seja uma das menores sementes que se plantaram na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Versículo 26. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Ele estava ensinando, esse é o contexto. Ele estava ensinando. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram sem ele saber como isso acontecia. Pois a própria terra produz o fruto. João 15:5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nada que nós fazemos vem de nós mesmos. Nada. Fruto é do Espírito. A terra produz o seu próprio fruto. Nós não temos esse poder. Podemos plantar a semente. Versículo 24. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Jesus estava ensinando. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Jesus separou, lá está em Efésios 4, separou, uns para os ministérios que Jesus separou, uns para apóstolos, outros para isso, para mestres, outros para aquilo outro. Todos estes ministérios são dons, dádiva de Deus, para ajustar, para se aperfeiçoar e se ajustar como igreja, Próprio Deus, a palavra de Deus diz: há um só Deus, um só Espírito. Aleluia. Versículo 9 de Marcos 4 diz: e Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhes perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Então, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 1,14, ali os ministérios deles, o ministério que ele separou, o ministério que ele separou, para estar levando a salvação uns aos outros. Então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei e semeia a palavra de Deus aos outros. Então, versículo 13 de Marcos 4. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, aqueles que andavam com eles: vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras? Então vocês vão ficar bebendo leitinho a vida inteira. Passemos para o outro lado do entendimento, o outro lado que não tem egoísmo, que não tem vaidade, que não tem o seu próprio ego, o seu próprio umbigo. Passemos para o outro lado. O povo de Deus está muito dispersos, não dispersos da religiosidade, mas dispersos da palavra genuína, da palavra de Deus. João 15, eu sou a videira verdadeira.
Eu sou a videira verdadeira. Eles pensam que Jesus está dormindo, por isso querem estar à frente de Jesus. Eles querem estar sobre e não sob. Mas nós estamos todos sob a palavra, sob todos. A hierarquia quem criou foi o homem, que Deus separou todos com dom, com dádiva, e falou: ide e pregai. Ide e pregai. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará para pregar a outros, para levar a outros. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Assim diz o Senhor para nós neste dia. Passemos para o outro lado. E sabei, aquietai, e sabei que eu sou Deus. Amém? Pai seja convosco. Próximo vídeo é uma comidinha da hora, hein? Vamos estar intercalando, né? Um vídeo só dicas, né? Mensagem, e o outro só comidinha, tá bom? Vamos estar se inscrevendo, dando um joinha, curtindo, compartilhando com os outros. Vamos estar prosseguindo nessa fé, amém? Foco e fé. E vamos combinar.